Olá, eu sou a Darsone Plens, eu sou fisioterapeuta pélvica e uroginecológica funcional. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto que é muito importante, mas que nós negligenciamos muito também, que é a incontinência urinária. E por que a gente negligencia esse assunto? Porque geralmente nós não sabemos o que é. As pessoas chegam aqui no consultório sem saber exatamente o que é incontinência urinária. Então eu resolvi trazer esse vídeo, trazer esse assunto para nós trazermos luz para a incontinência urinária, que é uma coisa que todo mundo esconde, quem tem esconde, demora para procurar ajuda porque não sabe exatamente o que é a incontinência urinária, né? Então vamos esclarecer primeiro o que é a incontinência urinária. A primeira coisa que a gente tem que saber é que incontinência urinária é qualquer escape de urina. Qualquer escape. Não importa se é muito, se é pouco, se é só um pouquinho, se é só de vez em quando, não importa se é eventualmente que acontece, não importa se é todo dia no mesmo horário, se é só quando vai para academia, não importa. É incontinência urinária. Escapou é incontinência e nós devemos tratar como incontinência urinária. Por que é importante tratar essa disfunção? Porque é progressiva. Deveria haver uma prevenção, mas não há, porque nós não somos acostumadas, nós não somos educadas para fortalecer esses músculos do assoalho pélvico. E quando há uma falha, quando há um escape de urina, nós deveríamos procurar ajuda rápida, mas nós não procuramos porque todo mundo nos diz que é normal. Alguns médicos nos dizem que é normal. Quando está idosa, é normal acontecer incontinência, porque quando fica idosa, isso é natural. Não é natural. Quando fica idosa, tem que conter urina normalmente, não necessariamente que a mulher, quando fica velha, quando tem um pouco mais de idade, ela tenha que perder urina. Quando está grávida, muitos obstetras, muitos ginecologistas, infelizmente falam isso, que incontinência urinária, perder urina no final da gestação é normal e é assim mesmo e tá tudo bem. Não, não é normal, não é assim mesmo e não tá tudo bem. Isso precisa ser olhado. Perder urina no final da gestação ou no começo, em qualquer fase, pode indicar uma falha na musculatura do assoalho pélvico e isso precisa ser olhado. Quando a mulher vai para academia, pega muito peso, a gente ouve lá dentro do ambiente da academia mesmo que é normal ela perder urina porque está levantando muito peso. Quando corre, quando está correndo nas atletas, né? As atletas de elite, as atletas de alto desempenho, são orientadas, inclusive, a esvaziarem a bexiga no meio da corrida, porque vai perder mesmo. Não, isso não deve acontecer. Nós não devemos perder urina em qualquer lugar. E não é natural, não é normal. Primeiro que se fosse normal, nós não ficaríamos constrangidas, né? Ao perder urina. Você já percebeu? Quando uma mulher perde urina, ela fica com tanta vergonha que ela não conta ou ela não sabe o que fazer. Então, ela esconde de quem ela puder esconder. E até esquece do assunto, esquece assim, né? Pensando, vai passar logo, isso é só uma fase, de tão constrangida que ela fica. Por quê? Porque nós associamos essa incompetência dos músculos do assoalho pélvico com quando a mulher já está idosa, muito idosa, daí perde o controle da urina e a gente acha que isso é natural. Mas não é natural. Eu quero que isso fique muito claro. Muito claro mesmo, que perder urina não é natural em nenhuma fase da vida. Nem quando está grávida, nem quando está idosa, nem quando teve vários partos normais, nem quando teve cesárea. Não é natural. Homem perder urina também não é natural, nem importa se está muito novo, se está muito velho.
Não importa. E acontece de homens perderem urina também, numa proporção muito menor do que as mulheres, mas acontece também. A incontinência, ela pega todo mundo. Não importa se é homem, se é mulher, se é velho, se é novo, não importa. Muitas pessoas se deparam com esse problema, se deparam com essa falha muscular. Mas ser muito comum não quer dizer que é normal. Não é normal. E precisa ser tratado. Por isso que eu trouxe esse vídeo, porque tem muita dúvida em função disso. E aqui no consultório chega muita dúvida em função disso e chegam mulheres com outras disfunções, com outras queixas, e aí a gente vai investigando, conversando, desvendando, explicando como que aquilo está acontecendo, e nós chegamos num diagnóstico de incontinência urinária. E é fácil de tratar a incontinência urinária, né? Por ser uma disfunção muito comum, a gente vai deixando para depois. E aí, quando a gente procura ajuda médica ou do fisioterapeuta, já passou, já está muito mais difícil. Se é no início ou se é preventivo, é muito mais fácil da gente resolver. Só que a gente esconde, a gente esquece, nós nem conversamos sobre o assunto e aí fica difícil. Por isso que eu tô trazendo esse vídeo, para nós trazermos luz, né? Luz para esse assunto obscuro que é a incontinência. Aqui no consultório não é raro chegar mulheres jovens, mulheres com 30, 40 anos, que vêm me procurar porque elas estão precisando deixar as atividades que elas gostam de fazer. Por exemplo, o jump na academia, uma corrida, que é uma coisa que ela ama fazer, musculação, acontece muito. Aí as mulheres chegam aqui quase que desesperadas, porque estão ficando velhas, porque estão perdendo urina, porque estão preocupadas e tal. Uma coisa importante, não precisa se apavorar, porque incontinência urinária é comum e tem tratamento, é um tratamento fácil, é relativamente simples. Né? Precisa de um acompanhamento, de uma atenção a mais? Precisa, mas é relativamente simples. Né? Mas eu não sei se você já percebeu ou já aconteceu com você, que é comum mesmo. Na aula de zumba ou na aula de jump, de repente você percebe que a colega tá com a roupa molhada ou você mesma tá com a roupa molhada. É duro, né? É complicado, não é? A gente não sabe o que faz. Se é com a gente não sabe onde põe a cara de tanta vergonha, de tanto constrangimento. Se é com a colega, a gente quer o máximo possível disfarçar, a gente oferece um casaco para ela cobrir, a gente fala para ela correr pro banheiro porque tá aparecendo na roupa, né? A gente fica com vergonha alheia. É muito comum acontecer, comigo já aconteceu. Não que eu tenha perdido urina, porque eu já aprendi a fortalecer os meus músculos íntimos. Mas várias vezes eu estava na academia, fazendo meu fortalecimento, e a hora que eu olho a colega com a roupa molhada, eu falei, amiga, por que sua roupa tá molhada? Disfarçadamente, né? Aí as amigas não sabem o que fazem. Menina, você não sabe, tô perdendo xixi, assim, mas o médico falou que é normal. Não é normal. A gente orienta o mais rápido possível aquela mulher a procurar o toalete, ela trocar de roupa, e aí ela acaba deixando de fazer a atividade física que ela gosta. Isso é ruim, isso é péssimo. Também não é raro a gente receber aqui no consultório de fisioterapia mulheres que estão deixando de fazer as coisas que mais gostam por conta da incontinência. Correr, eu corro, eu faço corrida de rua e mais de uma vez no grupo de corrida eu já ouvi relatos, eu já ouvi queixas de colegas que estão perdendo urina. E elas dizem assim, acho que eu tô com a bexiga frouxa, porque eu corri tal percurso, eu corri em tal intensidade e a minha roupa estava molhada. Eu tô com a bexiga frouxa, eu tô com a bexiga solta. A gente ouve muito, né?
Eu que sou uma profissional da área, eu que tenho esse conhecimento, eu que me especializei nesse assunto, eu já oriento imediatamente que ela busque ajuda, explico como que funciona e isso é muito bom, mas não é todo mundo que tem esse esclarecimento. E olha, tem muitas mulheres que pararam de correr, amigas, colegas que eu senti falta no grupo de corrida por conta que elas estavam só perdendo urina, que é uma disfunção que existe, mas é simples de resolver e ninguém precisa parar de fazer nada porque está tendo incontinência, né? Eu acho, se eu tivesse a orientação de parar de correr por algum motivo tão simples, por exemplo, incontinência urinária, eu acho que eu ficaria louca. Muito fácil de ficar louca, porque é uma coisa que me agrada muito, que me satisfaz muito, que me traz muitíssimos benefícios emocionais e físicos, me dá uma carga de substâncias muito maravilhosas e me deixa bem por vários dias quando eu faço um treino gostoso. Então, eu acho que se me fosse tirada a corrida, eu ficaria doida. E eu vejo muitas mulheres parando de fazer isso, que dá prazer, que é bom, que só tem benefício porque tá perdendo urina. Não precisa. Não é essa necessidade. A necessidade é de olhar para o problema, olhar para a disfunção e tratar a disfunção. E vida que segue, continuar normal. A gente evita falar de incontinência porque é constrangedor, né? Por exemplo, essas minhas colegas do grupo de corrida que eu já percebi que perdem urina e têm vergonha de falar, ou essas colegas que pararam de correr porque estão perdendo urina e têm vergonha de falar, ou essa colega que eu vi na academia e que eu tentei ajudar da maneira mais ligeira para que ela saísse daquele constrangimento, e não é pouco que acontece com muita gente. Elas têm vergonha de admitir que estão perdendo urina, né? Mas não é só nesse ambiente. Eu já recebi mulheres aqui no meu consultório que pararam de trabalhar, deixaram o emprego porque não conseguiam lidar com a incontinência. E não tem o que fazer, se você perde urina, você perde urina, não tem controle, né? Isso que dá um pavor, assim, é meio... Você pensa que se perder o controle da bexiga, vai perder o controle de mais o quê, não é verdade? E eu já vi mulheres, 1 ou 2 casos muito especiais que chegaram aqui no meu consultório de mulheres jovens e que pararam de trabalhar ou que já estavam pensando seriamente em deixar o emprego porque estavam perdendo urina. Então, tinham que sair do emprego, sair do trabalho no meio da tarde, por exemplo, para trocar de roupa porque estava molhada. Tinham se molhado e não tinham percebido. Ou que precisavam usar já o absorvente porque não sabia quando ia perder, quando não ia, porque o dia estava muito corrido e ela sabia que ela ia perder, ela já colocava o absorvente, que é o tal do protetor de calcinha, né? O que aquele negócio protege? Na verdade, não sei o que protege. Já recebi mulheres aqui no consultório que chegaram usando a fralda geriátrica já, pensando que esse que estava condenada a isso para sempre. Né? Isso é muito triste, porque não é com mulheres jovens, mulheres velhas que acontece incontinência, né? Cada vez mais eu tenho recebido mulheres muito jovens aqui e assustadas e muito preocupadas porque já estão deixando de fazer as coisas que mais amam na vida, né? O trabalho, a corrida, a atividade física, a academia, porque não conseguem controlar a urina, porque já estão com aquele cheirinho, né? Se sentem sujas, sentem que as pessoas estão sentindo, na verdade elas estão preocupadas se as pessoas estão sentindo o cheiro de urina nelas, né? Se preocupam porque estão sempre molhadas, enfim. A incontinência urinária, ela deve ser olhada com um pouco mais de cuidado porque ela causa depressão, causa isolamento social e causa depressão.
As mulheres que chegam ao consultório com essa queixa, elas já estão deixando de trabalhar, elas já estão deixando de ir à missa, porque não sabe se vai conseguir ficar uma hora inteira sem ter um banheiro próximo. Elas deixam de visitar a nora, elas deixam de visitar a amiga. Eu já recebi gente, mulheres jovens, mulheres mais ou menos na idade da minha mãe, com 50 e poucos anos. Gente, a minha mãe é nova, ela tá na flor da idade. Eu fico pensando como que uma mulher naquela idade, uma mulher ativa, vai parar de visitar as amigas, vai parar de trabalhar, vai parar de fazer as coisas que ela gosta, porque tá se sentindo velha, tá se sentindo incapaz de controlar o xixi, tá se sentindo com cheiro de xixi, tá achando que as pessoas estão sentindo o cheiro de xixi. E de fato sentem, porque a urina tem um odor característico e a gente percebe. As outras pessoas percebem. E assim, eu não sei vocês, mas eu fico com vergonha alheia. Lógico que aqui no consultório não, de jaleco não, a gente sabe que pode acontecer e tal. Mas uma mulher que está com cheiro de xixi, a gente fica com vergonha alheia, a gente fica com vergonha por ela. E eu, como mulher, eu gostaria de tirá-la dessa situação constrangedora o mais rápido possível, né? Eu quero proteger aquela mulher dos outros olhares das outras pessoas o mais rápido possível. Então, incontinência urinária é muito sério. Não é assim, natural, normal perder urina. Porque, como eu já falei, se fosse normal, se fosse natural, ninguém ficaria constrangido de perder xixi. Né? Você tá ali na academia fazendo a sua atividade física e escapou um pouquinho, tudo bem, todo mundo, né? Todo mundo tem, é normal, é natural e tal. Mas não, a gente fica constrangida, a gente não quer perder urina, né? Então a gente precisa olhar para isso, a gente não quer nem falar de incontinência urinária, a gente não quer nem contar para ninguém que a gente está com incontinência, mas é muito importante. É muito importante buscar ajuda. Essa semana, esses dias atrás, eu recebi uma mulher aqui no consultório contando e dando risada. Ainda bem que ela traz com leveza esse tema, ela não traz com esse nível trágico, né, que eu tô trazendo de constrangimento, mas ela contou dando risada que ela se mija de tanto rir. E eu fiquei olhando aquilo, que ela estava preocupada, mas ela estava rindo, e quando ela ri, ela faz xixi. Mas aqui nessa nossa região é muito comum nós ouvirmos esse termo, né? Ah, eu me mijei de tanto rir. Ah, eu ri até fazer xixi na roupa. Eu ri que até me molhei. É muito comum, porque as pessoas acham mesmo que perder urina é normal. E não é normal. É bem trágico, assim, é bem preocupante perder urina, tanto que a gente se preocupa até de contar, né? Essa mulher especificamente chegou aqui meio murchinha, tentando dar risada do assunto tão constrangedor que é, mas nós já chegamos a um denominador comum. Ela tem uma fraqueza muscular e ela vai tratar essa fraqueza e em breve ela vai poder parar de ter medo de rir. Porque ela ri, mas ela sabe que ela vai perder urina, ela sabe que pode escapar, então ela ri com medo. E olha que coisa ruim, né? Rir, dar uma boa gargalhada, ouvir uma piada e dar risada. É tão gostoso, é tão... libera tantas substâncias boas para nós, né? O riso é tão importante e às vezes nós temos medo de rir, porque a gente sabe que vai escapar um pouquinho de urina. É preocupante, né? É constrangedor essa história de se mijar de tanto rir. Então eu fiquei muito feliz porque essa paciente me procurou. Eu fiquei assustada pela naturalidade que ela lida com o problema, mas nós já chegamos a um denominador comum e ela vai se recuperar em breve, não vai precisar mais ter medo de rir assim que ela terminar o tratamento de fisioterapia. Por que a gente não deveria esconder? Às vezes a gente esconde até do nosso médico, do nosso ginecologista, porque como eu já falei,
A gente ouve, a gente aprende que perder urina é normal e que é natural em alguma fase da vida e tal. Muitos médicos ainda nos dizem que é normal e tal, mas os mais modernos, os mais atualizados, ainda bem, já orientam essa paciente para fisioterapia. Muitos médicos, os mais atualizados, os mais modernos, já estão orientando essa paciente que chega com queixa de perda de urina para procurar um fisioterapeuta ou mesmo um urologista e aí tratar em equipe essa disfunção. Mas por que acontece a perda de urina? Geralmente, a perda de urina, a incontinência urinária, acontece por dois motivos. E daí nós temos 3 tipos de incontinência urinária. O primeiro tipo, que a gente chama de incontinência urinária de esforço. O segundo tipo, incontinência urinária por urgência. E o terceiro tipo, que é incontinência urinária mista. Vou explicar todos os diferentes tipos. A incontinência por esforço. Por que a gente chama de incontinência por esforço? Porque toda vez que nós fazemos um esforço e aumentamos a pressão dentro do nosso abdômen, nós temos um escape. Então, ela acontece por uma falha, uma incompetência dos músculos do assoalho pélvico. O que são os músculos do assoalho pélvico? São aqueles músculos que fazem o chão da nossa pelve. Eles fazem o fundo da nossa bacia. Então, eles formam uma redinha, né? Fazendo o que a gente chama mesmo de assoalho pélvico, o chão da pelve, para acomodar os nossos órgãos pélvicos. Então, essa é uma das funções. Acomodar o final do intestino, o útero e a bexiga ali naquela musculatura que tem um formato de redinha. Uma outra função desses músculos é a função esfinteriana, ou seja, de controlar o xixi e o cocô, né? Controlar a saída da urina e das fezes, porque esses músculos, eles envolvem a uretra e envolvem o ânus lá atrás e envolvem a vagina também na mulher. Então, vem daí a terceira função dos músculos do assoalho pélvico, que é a função sexual. Então, esses músculos, eles têm 3 funções importantíssimas e são músculos muito pequenininhos, né? Eles têm função de sustentar os órgãos pélvicos, função esfincteriana e função sexual. Quando há uma falha nesses músculos, quando eles estão enfraquecidos, a primeira queixa que a gente vai perceber, a primeira queixa que a paciente vai me trazer é uma perda de urina. O que vai incomodar essa paciente primeiro é o escape urinário. Por quê? Os músculos do abdômen, por exemplo, estão fortalecidos, só que os músculos do assoalho pélvico não, eles estão fracos, então há um desequilíbrio e aí há o escape de urina, né? Então essa é a incontinência urinária por esforço. Cada vez que eu tenho um esforço, um aumento da pressão dentro do abdômen, eu tenho um escape de urina. Então, toda vez que eu tuço, toda vez que eu dou uma gargalhada gostosa, toda vez que eu tenho uma crise de espirro, ou toda vez que eu espirro, toda vez que eu preciso pegar um peso, eu tenho um escape de urina. Então, eu não sei se você conhece alguém que tem tosse crônica, por exemplo, e tosse segurando lá embaixo, né? Falando que, ai meu Deus, vai escapar o xixi. Ou então alguém que dá risada, ai meu Deus, eu vou fazer xixi de tanto rir. Ou então se aconteceu com você, ou aconteceu com alguma colega, de perder um pouquinho de urina na aula de zumba, na corrida, no jump, né? Nessas atividades que demandam que tem um pouco mais de impacto. O outro tipo de incontinência urinária que nós devemos observar é a incontinência urinária por urgência. Neste tipo de incontinência urinária, a queixa da pessoa é que ela toda hora precisa ir ao banheiro, né? Esvaziar a bexiga. E nem sempre ela tem urina, um volume grande de urina. Muitas vezes ela sente
uma vontade incontrolável, uma urgência incontrolável para ir ao banheiro e esvaziar a bexiga, mas quando vai, só tem um pouquinho de xixi, faz só um pouquinho de xixi. Ou se ela não vai, ela perde urina, aquilo escorre pelas pernas. Uma outra queixa muito comum é que quando liga a torneira, quando mexe com água, sente uma vontade muito grande de fazer xixi. E se não vai ao banheiro, perde, escorre, né? Então, essa disfunção, ela é uma disfunção do músculo da bexiga, que tem um ciclo de enchimento e esvaziamento, e existe um desarranjo neste ciclo. Então, quando a bexiga deveria estar relaxada para receber o líquido que vem dos rins, ela está contraindo e está incomodando e tá gerando o desejo miccional. E aí a gente chama de incontinência urinária por urgência. Quando a pessoa sente uma urgência tão grande que se ela não for ao banheiro naquela hora, ela perde a urina. E o outro terceiro tipo é a incontinência urinária mista, que é uma junção dessas duas queixas, né? Então a pessoa apresenta uma falha no músculo do assoalho pélvico e apresenta também uma falha no músculo detrusor. A boa notícia é que esses três tipos de incontinência, eles podem e devem ser tratados e geralmente são tratados pelo fisioterapeuta. O fisioterapeuta vai reabilitar aquela bexiga que está com falha de comunicação e vai reabilitar aqueles músculos do assoalho pélvico. Por que os músculos do assoalho pélvico falham? Porque nós esquecemos de fortalecê-los. A nossa cultura não tem o hábito de fortalecer esse músculo. E isso gera problema. O problema que gera são as incontinências urinárias, né? São os escapes urinários. Porque, veja bem, nós temos um incentivo para ter uma vida bem ativa, uma vida com exercícios são bons, exercícios são maravilhosos, é necessário fortalecer, e aí a gente vai para academia, fortalece todos os músculos, vai para o Pilates, vai para o CrossFit e fortalece todos os músculos. Ótimo, beleza, mas quem aí tem o hábito de fortalecer os músculos íntimos? Quem foi ensinada a fortalecer os músculos que envolvem vagina, ânus, uretra? Não, ninguém. Muito pouca gente tem esse hábito, essa consciência, né? Eu, como fisioterapeuta, na minha formação acadêmica, poucas vezes eu ouvia falar sobre a importância de fortalecer essa musculatura. E aí eu ia buscar, porque eu ouvia tantas vezes que perder urina era normal, quando estava grávida, quando estava idosa, mas eu nunca me conformava com isso, porque não é possível. Não é possível ser normal a pessoa fazer xixi na roupa, né? Então eu ia buscar, eu ia procurar, e mesmo nessa busca eu tive que me especializar, fazer um curso inteirinho sobre assoalho pélvico, né? Sobre os músculos íntimos, para aprender a fortalecer essa musculatura. Tão importante que ela é, mas tão negligenciada, né? Então agora, como fisioterapeuta formada, especializada, eu sei fazer fortalecimento de assoalho pélvico e faço os meus. Mas as minhas irmãs, por exemplo, não sabem, né? E a maioria das mulheres não sabe da importância, não sistematiza um treino específico para os músculos do assoalho pélvico. Isso é muito ruim. Isso vai gerar falha em alguma fase da vida e vai gerar incontinência em alguma fase da vida. Por isso que a gente trata com tanta naturalidade a incontinência urinária, mas mesmo assim, mesmo com naturalidade, a gente acaba ficando constrangida, né? Tá aí uma coisa importante a considerar. E aí as pessoas me perguntam por que os músculos do assoalho pélvico falham e por que tem as incontinências urinárias, por que as mulheres perdem urina. E aí vem uma coisa importante,
Nós somos incentivadas a malhar todos os músculos do corpo, porque nós estamos numa onda de que fazer atividade física é bom, fazer força, atividades de muito impacto, libera muitas substâncias importantes para o nosso corpo, ir até o limite, ir além do limite, e aí nós vamos com toda a força e fé para esportes como corrida sem prevenção e sem orientação, vamos para o crossfit sem a devida orientação, vamos para a musculação sem a devida orientação, às vezes com muita orientação sim, mas nós não somos orientadas a fortalecer os músculos do assoalho pélvico. Então, todos os outros músculos estão fortes, mas se os músculos do assoalho pélvico não estiverem fortes, são eles que vão falhar. E aí a gente vai perder urina. Porque se eu tenho uma musculatura forte no corpo todo, mas no assoalho pélvico não está forte, né? Esses músculos foram esquecidos, quem que vai falhar? Os esquecidos. Então, é muito importante fortalecer esses músculos. Músculos que a gente não sabe contrair, a gente não é orientada. Por exemplo, eu, Darsone, eu nunca fui orientada a fazer fortalecimento de assoalho pélvico. Eu fui entender a importância de contrair e fortalecer esses músculos depois que eu fiz faculdade, depois que eu me especializei nestes músculos. Então, eu fui fazer um curso inteirinho para aprender a fortalecer o assoalho pélvico, para entender a importância do assoalho pélvico fortalecido, para poder então aprender a fortalecer o meu. Porque na minha casa, as mulheres da minha família não sabem como que faz para fortalecer um assoalho pélvico. Elas não têm o hábito. A minha mãe não foi ensinar, ela não me ensinou. A minha mãe não me ensinou, mas ela também não foi ensinada e a minha avó não foi ensinada, as minhas tias também não foram ensinadas e a avó delas também não foi ensinada, entendeu? Então, nós não sabemos porque a nossa cultura não nos ensina. A nossa sociedade simplesmente esquece esses músculos. E aí, se a gente não usa, se a gente não fortalece, eles atrofiam e eles ficam incompetentes, né? De fato, mais de 30% das mulheres não sabem nem fazer uma contração dos músculos do assoalho pélvico. Você sabe contrair direitinho? Tem certeza que a sua contração tá boa, tá perfeita? A sua contração tem a força que deve ter, tem a resistência que deve ter. Você sabe relaxar? Você tem coordenação nessa musculatura? Vamos fazer um teste. Senta bem direitinho aí e contrai os músculos do assoalho pélvico e solta. Contrai, depois solta. Contrai e solta. Contrai, segura e solta. Agora faz bem rapidinho, uma contração bem rapidinha. Consegue fazer? E relaxar? Consegue relaxar de verdade os músculos do seu assoalho pélvico? Muitas mulheres, inclusive aqui no consultório, o relato é o seguinte, que é mais difícil relaxar do que contrair. Porque como nós não conhecemos os nossos músculos do assoalho pélvico, nós não temos a mínima coordenação muscular. Nós não temos coordenação motora, então nós contraímos o assoalho pélvico, contraímos vários outros músculos. Relaxamos o assoalho pélvico e não relaxamos de verdade, né? Tudo isso precisa ser aprendido. Se ninguém nos ensina, nós não temos como aprender, né? E é por aí que acontecem as falhas no músculo do assoalho pélvico, porque eles não são, parece que eles não fazem parte de nós. Ninguém ensinou a contrair, então a gente não sabe. Ninguém ensinou a relaxar, então a gente também não sabe, né? Isso é muito importante, essa educação é muito importante, para que não haja falha lá no futuro, se você ainda não tem, né? Se você já tem incontinência urinária ou se você quer prevenir uma incontinência urinária, quem que você deve procurar? Essa pergunta todo mundo me faz. Eu posso procurar direto um fisioterapeuta? Pode. O fisioterapeuta vai avaliar a função do seu assoalho pélvico e se ele estiver bem,
né? Com todas as capacidades, com todas as funções adequadas, tá tudo bem, nós só vamos trabalhar para prevenção. Se a gente avalia o assoalho pélvico da paciente e há uma disfunção, uma incoordenação ou alguma fraqueza, aí nós vamos trabalhar para corrigir essa disfunção. Se você não quer procurar direto um fisioterapeuta, se você já vai precisar passar pelo ginecologista, porque todo ano a gente passa por consulta de rotina e tal, pergunta para o seu ginecologista o que você deve fazer. Queixa essa incontinência para o seu ginecologista, que ele vai te orientar adequadamente, vai te dar alguns esclarecimentos importantes a respeito do funcionamento do seu assoalho pélvico e da sua bexiga, e provavelmente ele vai te encaminhar para um profissional fisioterapeuta para corrigir essa possível disfunção, né? Pode te pedir alguns exames e tal para descartar outras possibilidades de outras patologias, mas ele vai te encaminhar para um fisioterapeuta. Se você já passou pelo gineco e não resolveu, ficou ainda com dúvida e tem ainda algumas coisas a corrigir, procura um urologista. Ah, Narsone, mas o urologista é médico de homem. Vou procurar um urologista? Vai. O urologista, ele não é médico só de homem. O urologista, ele é médico que atende quem tem sistema urinário. Todo mundo. Então, mulheres e crianças também são público para o urologista. Pode procurar que ali você vai ter a melhor orientação possível. O uro vai pedir alguns exames, se houver necessidade, vai avaliar o seu caso e vai te encaminhar para o profissional mais adequado. Se houver necessidade, ele vai te dar um remédio, uma medicação, e aí você vai tratar junto com a medicação, a fisioterapia e tal, e vai melhorar, vai resolver o problema com certeza, tá bom? Então, se você perde urina, se você tem um caso para me contar, engraçado ou trágico, deixa eles aí nos nossos comentários. Se ainda ficou talvez alguma dúvida, alguma coisa que eu não falei, alguma coisa que você possa querer acrescentar, você deixa aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder ou em acrescentar a sua informação, tá bom? Então hoje eu vou ficando por aqui, um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.